Muito boa tarde, ministros, companheiros, no reino de Cristo, neste tempo final. É uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Temos uma escritura aqui que nos fala em 2 de Pedro capítulo 1, versículos 16 ao 21, e que nos diz da seguinte maneira: não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. A palavra profética é a luz do último dia. Podem sentar, queiram ter a bondade. Temos a palavra profética escrita na Bíblia, no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. E quando Deus opera em uma era ou em uma dispensação, o que ele faz é tomar essa palavra profética que está escrita e a torna realidade. E isso é a obra de Deus para cada era e para cada dispensação. E esse é o programa que se realiza, onde vêm as bênçãos de Deus para o povo de Deus. E assim é a obra de Deus em cada era e em cada dispensação. E assim é como de era em era, ele chamou e juntou os seus escolhidos em seu corpo místico de crentes. Agora, porquanto Deus não faz nada se não revela seus segredos aos seus servos, seus profetas, conforme Amós 3, capítulo 7, ou capítulo 3, versículo 7, sempre encontramos que quando chega o tempo, era ou dispensação, para Deus cumprir o que Ele prometeu, sempre Deus envia um espírito de mensageiro do céu. A terra aparece e aparece um homem. Nasce um menino, depois aparece, cresce, se torna um homem e toda palavra, toda revelação vem sempre a um profeta.
A palavra vem ao profeta e, consequentemente, nesse homem, Deus se manifesta. Vem a palavra de Deus a esse homem, ele a capta, e mesmo que não entenda muito bem, fala, e começa a se realizar a obra de Deus para esse tempo. É que Deus tomou sua palavra prometida para esse tempo, a palavra escrita, a palavra profética, e a colocou em um homem, e começou a operar através desse homem, e Deus começou a falar através desse homem tudo o que tinha que falar de acordo ao programa de Deus para esse tempo, e começa a tornar realidade tudo o que estava prometido para esse tempo. E assim é como vem a luz para cada era e para cada dispensação. É a palavra prometida para essa era, sendo cumprida no mensageiro dessa era e no povo que recebe essa mensagem. Vejam, Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas, agora para aqueles que o seguiam, ele disse, vós sois a luz do mundo, vem? E agora encontramos que Cristo é a luz do mundo e sua igreja também. E assim é de era em era. Quando a palavra é vivificada, é tornada realidade, é cumprida, é quando aparece o mensageiro. E depois o povo recebe essa mensagem e esse mensageiro e se torna realidade no povo também. Vejam, no tempo de Moisés, a palavra prometida para esse tempo estava em Moisés. Por isso foi que a Moisés foi que Deus apareceu naquela sarça e lhe falou. Ele falou de acordo ao que Abraão tinha falado no capítulo 15, versículos 12 ao 19, sobre Israel, que viveria numa terra alheia e seria escrava ali, mas depois dos 400 anos, estaria 400 anos. E depois dos 400 anos, Deus os libertaria, os levaria de regresso à sua terra. De acordo a isso foi que Deus falou quando apareceu a Moisés. E aí em Moisés se faz carne essa palavra, porque todo o programa de Deus estava selado em Moisés. E quando Deus lhe abre essa palavra e o envia, aí vai a luz dessa era, desse tempo, rumo ao Egito, para a liberação do povo hebreu. E aí vai Cristo, o anjo do pacto, que é a luz do mundo, vai ali, em Moisés, velado, para ser revelado ao seu povo Israel. A palavra profética, a palavra escrita, enquanto essa palavra prometida que está escrita não é vindicada, ou seja, não é cumprida, tornada realidade, ainda não é a luz. Mas quando se cumpre, quando se manifesta, quando se faz carne no mensageiro e depois no povo, quando se faz carne no mensageiro, aí está a luz para essa era. A luz, a palavra, iluminando através de um homem, e quando passa o povo e se faz carne, no povo, o povo também, e no povo também está a luz. E está esse povo iluminando, resplandecendo. Por isso é que diz Isaías 60, levanta-te, resplandece, porque veio a tua luz, e a glória do Senhor, a glória de Jeová nasceu sobre ti.
vai resplandecer com a palavra prometida para essa era, que é a luz para esse tempo. Ou seja, que quando o que Deus prometeu para uma era é vindicado, ou seja, é cumprido, tornado realidade, aí está a luz, resplandecendo. Essa é a luz de Deus para o seu povo nesse tempo. E agora vejam, o reverendo William Branham diz aqui nessa mensagem Shalom, essa mensagem Shalom, que foi pregada, há duas mensagens com o mesmo tema, mas uma foi pregada em Jeffersonville, Indiana, e a outra foi pregada em Phoenix, Arizona, em 19 de janeiro de 1964. Ele diz: a palavra é luz quando é vindicada. Enquanto a palavra prometida para esse dia não é vindicada, ainda não é luz. Não pode ser. Se Deus disse, haja luz, e nenhum sol veio à existência, não existe nenhum sinal de luz. Mas quando veio o sol, quando apareceu o sol, aí está a luz, vem? Foi. Então, essa palavra manifestada e prometida, isso que foi falado, se tornou uma realidade. E então foi a luz para iluminar sobre a terra. E assim é toda a palavra que foi falada. Quando é vindicada, quando é tornada realidade, quando se cumpre, então é que ilumina. Diz: mas quando Deus disse, haja luz, e houve luz, e houve luz. Quando Deus prometeu o Messias veio, e então sua palavra foi cumprida. E ele foi a luz da hora. Por isso ele disse, eu sou a luz do mundo. Quando ele prometeu a Noé e prometeu a outros e aos demais, eles eram a luz da hora. E há uma luz da hora presente. Esse é Jesus Cristo no poder da sua ressurreição. Sua palavra que é prometida para esse dia. E agora vejam vocês o simples, que é tudo. Tudo é tão simples que se a pessoa não vigia, passa despercebido sem a pessoa perceber. Agora, temos a promessa para o nosso tempo. Vejam aqui. Este é um dia em que devemos nos levantar e resplandecer no poder de Jesus Cristo. A escuridão assentando-se sobre a terra. Deve haver um dia novo para nós. Deve haver um dia novo para nós. Sim. Em verdade, fazendo exatamente da maneira que Ele o faz. Mas note em sua palavra e veja a promessa que é prometida para este dia. E perceberá que se estão vivendo na luz do dia e perceberão se estão vivendo na luz do dia ou não. Agora, podemos ver que a palavra prometida para cada tempo, quando chegar esse momento, tem que ser cumprida. E isso é
a palavra vivente, tornada realidade. Essa palavra tem vida e, consequentemente, trará cumprimento todas as coisas que estão prometidas que a palavra fará, o verbo, para cada tempo. O que significa isto? Sendo que Moisés era a palavra vivente para aquele tempo, porque nele estava o anjo do pacto, o verbo, manifestado, e, consequentemente, estava toda a palavra que Deus tinha prometido para aquele tempo. Portanto, através de Moisés, Deus cumpriria tudo que ele prometeu para aquele tempo. Tão simples assim. Para os dias de Jesus e de João, encontramos que, porquanto João era o mensageiro para aquele tempo, para precursar a primeira vinda de Cristo, tudo o que o mensageiro precursor faria estava prometido na Escritura, e isso estava selado em João Batista. E quando Deus lhe abriu o quadro, veio a ele a revelação do propósito divino para o qual Deus o enviou. Ele, ao começar seu trabalho, começou a se cumprir a promessa da vinda do precursor, preparando o caminho ao Senhor. Vejam o que esteve fazendo. Isso era o quê? A palavra prometida para aquele tempo. A palavra prometida para aquele tempo que precursaria a vinda do Senhor. Por isso, através de João Batista, se cumpriu essa promessa. Era a palavra prometida e, consequentemente, era a luz para o povo, a luz dessa etapa onde seria precursada a vinda do Senhor. Por isso, Jesus diz que João era uma tocha que ardia, ou seja, uma lâmpada, como as lâmpadas do templo, assim João era para o povo. Isso está por aí pelo capítulo 5, versículo 35, por aí, vamos ver se aí está. Ele era a tocha que ardia e iluminava. E vós quiseste reconciliar-vos por um momento em sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que João, ou que o de João, porque as obras que o Pai me deu para que cumprisse, as mesmas obras que eu faço, dão testemunho de mim, que o Pai me enviou. E agora vejam o testemunho de que João era o precursor e de que Jesus era o precursado, era o trabalho, as obras que estavam sendo feitas, que Deus tinha prometido, as quais, através de João como precursor, foram cumpridas, e através de Jesus como precursado, foram cumpridas as correspondentes ao precursado, ao Messias. E assim foi em cada tempo. As obras, por exemplo, de Moisés, deram testemunho que Moisés era o mensageiro através do qual Deus cumpriria a promessa da liberação de Israel. A liberação de Israel deu testemunho de que Moisés era o homem, de que em Moisés estava a palavra prometida se tornando uma realidade. Essa é a ordem de Deus. Deus opera a não ser através de seres humanos,
de mensageiros. Porque não fará nada do Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas, diz Amós, capítulo 3, versículo 7. E agora, vimos também através da história da igreja, através das 7 eras, que a palavra vindicada para cada era, ou seja, cumprida, tornada realidade para cada era, foi no mensageiro que Deus enviou para cada era, e depois o povo que a recebeu vem também nele a se cumprir a palavra prometida. Esse povo tem a palavra prometida para essa era, tornada realidade. E, portanto, o mensageiro é a luz para essa era, o qual é Cristo iluminando através do mensageiro, Cristo e Espírito Santo, iluminando pelo mensageiro, e depois a igreja, onde se cumpre essa palavra, vem a ser também a igreja palavra para essa era. E, consequentemente, tem o cumprimento dessa palavra prometida para essa era. E vem a ser essa igreja luz também. Aí está a luz, Cristo, a luz do mundo resplandecendo. E agora, vimos que a palavra profética, tornada realidade, é a luz para cada era ou para cada dispensação. Enquanto não está vindicada, cumprida, ainda não é luz. Vejam aqui, na página 120 do livro de citações, parágrafo 1065 diz: Ele era a luz vindicada desse dia. Vê? Mas há mais palavra para ser vindicada. Ele tem que vindicar mais palavra, ou seja, tem que cumprir, tornar realidade mais palavra. Mas Jesus era a palavra vindicada para o seu dia, a palavra prometida para aquele tempo, no cumprimento da primeira vinda de Cristo, para realizar o sacrifício da expiação pelo pecado do ser humano. E quando a última palavra for vindicada, ou seja, for cumprida, for tornada realidade, então a morte é sorvida com vitória, e os mortos em Cristo se levantarão, e entrará o milênio. Quando a última palavra, tivemos palavra para cada dispensação, tivemos palavra para cada era, e a última palavra, pois, é para o tempo final, para a era da pedra angular. Quando a palavra prometida para o tempo final para a igreja, na era correspondente à igreja no tempo final, que é a era da pedra angular, seja cumprida, seja tornada realidade, então virá o quê? Diz a ressurreição dos mortos em Cristo. E, consequentemente, a transformação, a nossa transformação. E vejam, nos escritos proféticos de São Paulo diz que será a final trombeta. Vê? Porque essa trombeta, a voz de Cristo estará falando o quê? Estará falando essa palavra que Ele estará cumprindo nesse tempo. E Ele falará, e à medida que vai falando, vai cumprindo, e depois vai dando testemunho do que esteve sendo cumprido. Agora, vejamos nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja,
se refletiu tudo o que Deus vai fazer em nossa era neste tempo final. E em quem mais se refletiu durante as eras foi no reverendo William Branham e em São Paulo e em São Pedro também. Vejam, assim como Pedro e Paulo trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios o levarão aos judeus e o rapto acontecerá. Diz o reverendo William Branham na página 30 do Livro das Eras e também na página 14 por aí também do Livro das Eras fala algo disso e ele diz que tudo isso percorrerá até Apocalipse 11 e diz Moisés e Elias trazendo o evangelho aos judeus. Vem? De onde o levará dos gentios ou passará aos judeus? Assim que vai haver uma relação aí, um entrelace e um entrelace, uma aproximação aí, para que haja esse passo de um ao outro, essa passagem de um ao outro. Isso podemos ver, vamos dizer, há duas embarcações aí e vão mudar todo o carregamento dessa embarcação para outro que fazem. Há uma aproximação e então verão pessoas passando daqui para lá e de lá vindo aqui e daqui lá, o que vai estar acontecendo, que foi prometido que passariam dessa embarcação a outra embarcação. E quando vem, e vamos dizer, os embaixadores industriais e comerciantes de um país indo a outro país e tendo reuniões, e os deste país indo a outro país e tendo reuniões, o que está acontecendo aí é que está havendo um intercâmbio. Primeiro, falado e fazendo acordos para depois se ver todos os produtos e os intercâmbios comerciais e de diferentes intercâmbios que essas duas nações terão. E entre a igreja do Senhor Jesus Cristo e o povo hebreu haverá um intercâmbio também. Muitos trataram de passar o evangelho de Cristo aos judeus e não puderam. Diz o reverendo William Branham aqui, assim como os judeus trouxeram aos gentios, assim como Pedro e Paulo trouxeram aos gentios, vejam, Pedro e Paulo, os dois apóstolos principais, e eram profetas também. Assim, os gentios o levarão aos judeus. E depois diz, Moisés e Elias. Moisés e Elias estão representados em São Pedro e em São Paulo. Assim que Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras, terão a chave aí. Agora vejam porque Deus não permitiu ao reverendo William Branham ir a Israel a pregar, mesmo que estava o ministério de Elias dele, mas estava o ministério em sua quarta etapa e tem que ser na quinta etapa para que faça esse entrelace. E depois as pessoas dirão, mas muitos pregadores importantes e pessoas importantes trataram de fazê-lo e não puderam. Alguns foram e não obtiveram êxito. Há outros, como o reverendo William Branham, tratou de ir, mas o Espírito o impediu e disse que não. Por quê? Porque tinha um ministério de profeta e era Elias, mas não tinha a mensagem que está prometida para Israel, para o tempo final. Portanto, não podia ir. Se fosse, não iria produzir um bom resultado, mesmo que tivesse êxito, impacto, mas não iria dar o que está prometido que será dado ao povo hebreu. Agora, atualmente, pois não se fala muito claro também de todas as coisas, não se fala com detalhes para que outras pessoas que possam escutar não venham tomar isso e tentar personificar e dizer, bom, já sabemos o que é preciso levar, assim que nós iremos. O melhor
As duas oliveiras manterão em segredo certas coisas para que ninguém possa imitar, e quem trate de imitar não tenha êxito. Eles estão esperando a Elias e estão esperando o Messias. E eles creem, muitos deles creem que já está na terra Elias e também o Messias. Agora, eles estão na expectativa, esperando ver o que está prometido sendo cumprido sob o ministério de Elias e o ministério do Messias. Agora, cada coisa tem seu tempo. Quando chegar o momento exato para eles dizerem isso é o que nós estávamos esperando, eles dirão, pois está prometido que eles vão reconhecê-lo. Agora, o que estará fazendo Elias e Moisés e o Messias no último dia? Cumprindo Deus através de Elias, de Moisés e do Messias, o que está prometido, cumprindo a palavra profética. E então, ao estar sendo cumprida, isso será a luz para o povo hebreu. Isso será a luz resplandecente. E cumprindo a promessa aos que temem meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Assim é como verão a luz do sol de justiça resplandecendo no último dia. Tudo será simples. Será um assunto de um trabalho no qual se estará cumprindo tudo o que foi prometido. Ou seja, que será o cumprimento do que foi prometido e os escolhidos e também o povo hebreu dirá, Deus prometeu tal coisa e eu estou vendo que isso está acontecendo. Eu estou vendo. E isso será luz para a Igreja de Jesus Cristo e também para Israel. Vejam aqui. Agora vejam. Deus não pode cumprir uma coisa que Ele prometeu para uma era, o qual tem que ser através do mensageiro dessa era. Não pode cumprir através de outro mensageiro em outra era. Somente pode fazer o tipo e figura do que vai ser feito mais adiante, mas não o cumprimento pleno. O que isso quer dizer? Que, em muitas ocasiões, há pessoas que olham e dizem, Deus cumpriu já através de tal mensageiro, tal promessa. Mas se era para este tempo final, pois não cumpriu através daquele do passado. Mas que o que fez foi um tipo e figura, um reflexo do que vai acontecer mais adiante. Vejam aqui uma promessa na página 156, parágrafo 1336 diz, falando da noiva, diz, a que vive por fé, a noiva. A pessoa que está aqui
diz: crê na palavra de Deus obediente, esperando em amor a que a promessa da era seja confirmada, ou seja, vindicada, cumprida, tornada realidade. Ela está vigiando por isso. Ela é parte dessa palavra. E está vigiando para que sua vida manifeste essa palavra. Ou seja, que a igreja noiva está vigiando para que nela se cumpra isso que aqui foi prometido. Porque se foi prometido para a igreja, tem que se cumprir onde? Na igreja. Quem é a palavra? Esperando que a vida, que é o Espírito, confirme, ou torne vivo, ou torne vivo, torne realidade, é confirmar. Isso é o que ela está esperando. Isso é o que a noiva, a igreja noiva está esperando. Nenhuma outra coisa, nenhuma outra vida funcionará nela. Ela não pode vir à vida de nenhum outro modo. Ela ainda o sente lá fora. E ela sabe que vai acontecer. Então, aqui acontece. Então ela despertará. Deus disse que seja. E ela saiu como a primeira saiu. E agora nos leva aonde? A visão que teve da noiva, que a viu sair no princípio um grupo de jovens, moças jovens, porque mulheres representam igrejas, e agora a igreja noiva, a igreja virgem, foi representada em um grupo de jovenzinhas, de virgens. E agora, ele viu passar primeiro a igreja noiva, a do princípio, e depois viu passar cada era, depois que cada era veio a ser denominacionalizada, e depois ele começou a chorar. Ontem, falávamos de que Jesus chorou ao quarto dia e de que João apóstolo chorou quando não houve ninguém que abrisse, que tomasse o livro para abrir os selos. E agora, vejam aqui, quando o irmão Branham vê que passam todas as eras, também começa a chorar. As viu representadas nesse grupo de mulheres que passavam as eras cumpridas em cada nação. A última que viu foi a igreja ou era de Laodiceia, cumprida na América do Norte. Portanto, foi apresentada a igreja da América, e então o que viu, pois não lhe agradou, foi algo triste. E começou a chorar. Vê aí também, ele chorando, mas lhe foi dito: agora vem a noiva. E quando ele olhou, viu um grupo de jovenzinhas que veio marchando ao som do evangelho. Como esse hino que diz: firmes e em frente, hostes da fé, sem temor algum, que Jesus nos vê. E ficou muito contente, se encheu de alegria. E agora, aqui temos que a igreja noiva não despertará, a não ser com esta palavra que foi prometida sendo tornada realidade, sendo vindicada. Isso é do que falou também no livro dos selos, página 212, ou 212, diz, deste livro dos selos em espanhol, essa edição, diz: a noiva ainda não teve um avivamento.
Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, o prometeu. E agora, os 7 trovões, que é a voz de Cristo, anjo forte que desce do céu, em Apocalipse 10, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitem suas vozes, estará falando à sua igreja, revelando à sua igreja, sua palavra prometida para o nosso tempo e o cumprimento dela. Tudo que ele prometeu para o nosso tempo e à medida que vai sendo cumprido, mostrando o cumprimento, a noiva, a igreja noiva, vendo o cumprimento dessa palavra prometida. Através da revelação divina que os trovões estarão dando à igreja noiva, entenderá, verá, compreenderá o que estará acontecendo no programa divino que Deus estará fazendo, o qual será somente uma coisa: cumprindo sua palavra profética para o nosso tempo, o qual é a luz para nossa era e nossa dispensação. Essa é a luz. Para a igreja noiva de Jesus Cristo e depois para o povo hebreu. Viram o simples que é tudo? Agora, nesse programa que se estará realizando no cumprimento da palavra prometida para o nosso tempo, haverá um trabalho grande que se estará fazendo, como aconteceu no tempo de Moisés, onde Arão, seu irmão, sua irmã Miriam, Maria, e outras pessoas, anciãos e demais pessoas se colocaram braço a braço com Moisés para trabalhar no programa correspondente a esse tempo, para o cumprimento do que Deus prometeu para esse tempo. Depois de serem libertados, toda a trajetória até chegar à terra prometida, também houve um trabalho junto ao mensageiro Moisés. Por isso era um trabalho de Deus através do profeta Moisés, ao qual se uniram pessoas daquele tempo para serem instrumentos a favor do programa divino. Para o nosso tempo, assim será, como foi também no tempo dos de Josué, no tempo dos juízes, no tempo dos profetas, no tempo de João Batista. Veja uma coisa muito importante que não devemos deixar passar despercebido. João Batista não se uniu ao grupo de Jesus, mesmo que o reconheceu como aquele ao qual ele estava preparando o caminho. Mesmo que depois, quando estava na prisão, se confundiu e perguntou: pois João Batista, como todos os judeus daquele tempo, esperavam que o Messias redimisse a Israel, ou restaurasse ao reino de Davi, ou restaurasse o reino de Davi e, consequentemente, estabelecesse esse reinado messiânico. O grupo de João Batista se manteve à parte, mas João disse, falando de Jesus, a ele convém crescer e a mim minguar. E, consequentemente, ao João e seu grupo convinha minguar. E a Jesus e seu grupo crescer. E assim foi. E assim
Disse o reverendo William Branham, que será? O reverendo William Branham falando sobre dele como precursor. Vamos ver que página. É como a 400. $460 460 e algo deve ser por aí. Já vamos ter. Se me conseguem algum livro dos selos, ou buscaríamos. 474 diz ao 475. Eu não sei quem será. Assim que será alguma pessoa. Nem o que vai acontecer. Não sei. Somente sei que esses 7 trovões contêm um mistério por cuja razão houve silêncio no céu. E por cuja razão houve silêncio no céu foi pelo 7º selo. O 7º selo foi o que causou silêncio no céu. A abertura do 7º selo. O mistério da segunda vinda de Cristo é o que causou silêncio no céu. Mas diz que os 7 trovões contêm esse mistério. E os 7 trovões é a voz de Cristo, a voz do anjo forte que desce do céu, a voz do Espírito Santo, vindo com o livrinho aberto em sua mão e falando e entregando a um homem. Ou seja, que o Espírito Santo, anjo do pacto, falando, é quem revelará à igreja noiva o mistério do 7º selo. E vejamos, aí está a fé de rapto. Em palavras mais claras, os que vão ser transformados e raptados juntamente com os mortos em Cristo, que ressuscitarão em corpos glorificados, terão a revelação do 7º selo. Terão a revelação do mistério da vinda do Senhor. E o 7º selo e a 7ª trombeta são a vinda do Senhor. É a vinda do Senhor. E a 7ª trombeta é Moisés e Elias. Agora vejam, parece como que tudo está confuso, mas não. Tudo está colocado na forma em que ninguém possa desenrolar, a não ser aquele que está ordenado para fazê-lo e dá-lo a conhecer ao povo de Deus. Um quebra-cabeças. Pois o irmão Branham fala de um quebra-cabeças. Mas tem que aparecer alguém enviado de Deus para colocar bem o quebra-cabeças. Outros tentam e põem, diz, colocam a vaca em cima de uma árvore comendo. Agora, sendo que a fé de rapto, os trovões a dão, e os trovões revelam o 7º selo, então, o segredo da fé de rapto, a revelação para o rapto,
é a revelação da vinda do Senhor. Tão simples assim, como a revelação para receber o perdão de pecado, ser limpo de todo pecado, ser batizados em água e receber o Espírito Santo, a revelação, a fé, a revelação para obter esse novo nascimento, receber o Espírito e obter o novo nascimento, e obter, consequentemente, a redenção espiritual. Qual é? A revelação da primeira vinda de Cristo. Para receber a redenção do corpo, será a revelação da segunda vinda de Cristo, a revelação do sétimo selo. E é a voz de Cristo, como o leão clamando, como quando o leão ruge, que falará e dará a conhecer esse mistério. Mas não fará nada sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Portanto, terá um profeta no último dia, ao qual dará toda a revelação, ele falará, e essa será a luz para a igreja. A manifestação da luz da palavra encarnada em um homem, como foi prometido, e depois se faz carne no corpo místico de crentes. Diz, talvez... Todos então entendem? Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. Talvez este mistério, pelo qual tratei de converter as pessoas à palavra, serviu de fundamento. Se assim for, então os estarei deixando para sempre. E já se foi. Voltará no corpo glorificado, juntamente com todos os escolhidos que partiram, e, consequentemente, com o grupo da sua era. Se assim é, então, estarei deixando para sempre. Não haverá dois aqui ao mesmo tempo. Agora está falando de uma pessoa. Porque diz, se não haverá dois aqui ao mesmo tempo, está falando de outro que há de vir depois dele. E, consequentemente, é aquele ao qual ele está preparando o quê? O caminho. Ele está precursando a outro que virá depois dele. Mas encontramos que nos fala de três. De três que virão. De Moisés, de Elias e de Jesus. Mas ele diz que a sétima trombeta é Moisés e Elias. E nos diz que o sétimo selo é a vinda do Senhor. E nos diz que a sétima trombeta e o sétimo selo são a vinda do Senhor. Por quê? Porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Cristo mesmo disse que o Filho do Homem vem com seus anjos e então recompensará cada um segundo for a suas obras ou sua obra. Isso está em São Mateus capítulo 16, versículos 26 ao 28 e no capítulo 17, versículo 9, no Monte da Transfiguração, onde mostrou a ordem da sua vinda. Aparece Moisés e Elias também. Diz, não haverá dois aqui ao mesmo tempo. E até se assim for, como aconteceu com João e Jesus, estavam presentes os dois. Mas João disse, a ele convém crescer e a mim minguar. E até se assim fosse, ele crescerá e eu minguarei. Está falando de outra pessoa que virá, ao qual ele está preparando o caminho. E agora, o despertamento da igreja.
Os trovões o trazem, e os trovões o que revelam é o mistério do sétimo selo, o qual é para a igreja noiva, porque ela é quem necessita essa revelação para poder ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, a revelação virá para a igreja, não para o mundo. Será uma revelação para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois o povo hebreu verá e dirá, isto é, o que nós estamos esperando. A palavra profética é a luz do último dia. A luz do último dia é a palavra profética prometida para este tempo final, que será cumprida neste tempo final. E quando a igreja noiva estará vendo cumprida, estará vendo a luz de nossa era, da era da pedra angular e a luz da dispensação do reino. A palavra profética é a luz do último dia. Vem, não será nada fora da Escritura. Será o que a Escritura disse que Deus estará fazendo neste tempo final. Daí não sairá. A palavra profética é a luz do último dia. E agora, sendo que o que é a sétima trombeta para os judeus, vamos lê-lo aqui, para Israel, 128 e 129. Sob a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. É o mesmo. Isso está 128, parágrafo 1143. E 129, parágrafo 1150 diz, agora, tão pronto como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. Aí, não vamos explicar muito. Vamos passar à página 130, parágrafo 1164, onde diz: recordem que os que estão vivos e ficarem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor, tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. A sétima trombeta soando. Essa sétima trombeta chamada grande voz de trombeta ou trombeta final, ou trombeta de Deus, a qual encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 49 ao 58 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12 ao 17. Essa trombeta final, grande voz de trombeta, que é a voz de Deus, a voz de Cristo falando à sua igreja. A mesma voz que chamou Lázaro do sepulcro. A mesma voz que chamou João em Apocalipse 4 que subisse. Essa é a mesma voz que chamará a igreja noiva a subir. A chama a subir na era da pedra angular. Assim como foi chamada a igreja em cada era a subir a era correspondente.
E depois é a mesma voz que nos chamará e nos levará com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É a voz de Cristo, do anjo do pacto, do Espírito Santo falando à sua igreja e depois ao povo hebreu. Mas usará um véu de carne para fazer esse trabalho. E aí é onde poderão algumas pessoas tropeçarem que não conhecem toda a ordem divina da forma em que Deus cumpre o que Ele prometeu, opera em cada era, para chamar e juntar seus escolhidos em seu corpo místico de crentes. É como operou no meio do povo hebreu. Sempre Deus terá um homem. E a palavra encarnada nesse homem será a luz para a era. Consequentemente, esse homem será a luz da sua era, porque nele estará Cristo resplandecendo através dele. A palavra profética é a luz do último dia. Bom, já estamos vendo os barcos se aproximando. E estamos vendo inúmeras coisas que eram impossíveis em tempos passados. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. E Ele sabe como cumprir. Bom, em frente, trabalhando no programa divino correspondente ao nosso tempo. Assim como outros trabalharam no programa divino correspondente ao tempo que lhes correspondeu viver. E assim poder dizer, nos negócios do meu Pai me convém estar. Ou seja, na obra de Deus correspondente, a era que corresponde à pessoa viver. Aí é onde nos convém estar trabalhando arduamente, sem limite de tempo. E, com amor e por amor, trabalhando na obra do Senhor, sem que ninguém o obrigue. E se alguém espera que alguém o obrigue, ficará esperando. Porque ninguém é obrigado a trabalhar. Cada um o faz voluntariamente, conhecendo o tempo que nos correspondeu viver e conhecendo o programa de Deus para o nosso tempo. Bom, que Deus continue abençoando a todos e os guarde e os use grandemente em sua obra neste tempo final. E nos veremos amanhã. Primeiro Deus, na manhã no lugar já programado. Deus os abençoe e guarde. E com quem? Por aqui, o reverendo Andrés Cruz Galego para continuar. Muito obrigado. E verão se examinam bem as promessas na Bíblia e nas mensagens do reverendo William Branham, que tudo o que estamos fazendo há uma base bíblica, uma promessa. E alguém tem que crer nela. E eu creio de todo o coração em cada uma dessas promessas e trabalho a favor dessas promessas para que Deus as torne realidade. Deus abençoe.